Está começando agora mais uma edição do Faz Bem, a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida. E hoje você vai ver aqui histórias que mais gosta, diretamente do Jardim Botânico de Santos. Eu sou Dani Souza e convido você a descobrir junto comigo o que te faz bem. Uma escola de Santos conseguiu uma verdadeira façanha, ser reconhecida como um estabelecimento lixo zero. É a única do estado e da região a receber essa certificação e a segunda do país. É um projeto que envolve todo mundo, do aluno até a direção, e que você vai conhecer agora. Hoje a gente veio até a Escola Leonor Mendes de Barros para conhecer um pouco mais sobre o projeto Escola Lixo Zero. E quem vai conversar com a gente é a diretora aqui da escola, Márcia. Tem muitos pontos interessantes para a gente comentar, né, Márcia, sobre esse projeto? Tem sim. Esse projeto é uma lindeza, é uma riqueza, é muito interessante e ele precisa realmente ser divulgado, ser partilhado para que outras instituições se ocupem, né, se utilizem dessa metodologia tão importante para o nosso planeta. Sim, ela é a segunda escola do Brasil que teve esse reconhecimento. E como é que começou tudo isso aqui na escola, que esse ano completou 80 anos, né? É um mérito ter um reconhecimento desse. Exatamente. A nossa escola é muito tradicional aqui na cidade de Santos. Ela completou o ano passado 80 anos e nós fomos indicadas, né, para o Instituto Lixo Zero, Baixada Santista, pela Secretaria de Educação, para que houvesse essa parceria entre a escola e o Instituto. Então nós começamos um diálogo no início do ano passado e de março de 2022 até novembro nós concluímos o projeto, né, naquele período, e conseguimos a certificação como Escola Lixo Zero, a segunda do país, a primeira do estado de São Paulo. Então é um feito muito grandioso que se deve, né, a essa parceria e a todos os profissionais e aos familiares das crianças, dos alunos aqui da UME Leonor Mendes de Barros. A gente passou algumas horas aqui nessa manhã e a gente ficou impressionado, né? Com as crianças, a gente chegou bem na hora que eles estavam se alimentando, por exemplo, e eu achei incrível o fato deles pegarem o próprio alimento. Primeiro que traz essa interatividade, né, com outras crianças, saber que estão fazendo por si, mas não ter o desperdício. Esse é um dos pontos muito importantes, né, Márcia? Isso. O que a gente percebeu? Havia um desperdício enorme de alimento. Então a criança pequena, se você coloca o alimento com caldinho que esbarra no outro alimento, ela já olha para o pratinho e já não quer comer. Então, a partir do momento que a gente foi sensibilizando os cozinheiros, as famílias e principalmente os professores, a gente foi construindo essa autonomia. Então a criança, ela passa como se fosse um self-service, né, um autosserviço realmente. E ela vai se servindo, ela pega o arroz, pega o feijão, pega a proteína, pega a verdura, a salada, do jeito que ela quer, ela monta o prato dela e ela pega o seu pratinho, o seu talher. As crianças do pré aqui já comem com garfo, todos eles usam prato de vidro, então eles têm que ter esse cuidado, Sim. Esse equilíbrio, e eles vão e dirigem-se à cadeirinha, nas mesas. Então, a questão da alimentação tem que ser algo prazeroso. Nós temos coleta de lixo eletrônico, que o munícipe pode, das 7 da manhã às 18 horas, trazer, que a gente tem um contentor. Nós temos também na calçada da escola um contentor para vidros, né? Nós temos coleta de óleo usado, nós temos coleta de tampinhas plásticas para um outro projeto parceiro nosso, que é o Plástico Solidário.
Nós temos coleta de esponjinha de louça, que a gente também faz o encaminhamento reverso, né? Então, as crianças têm contato diário com essas ações e todos os eventos da nossa escola, eles também se propõem a evitar esse resíduo para o aterro sanitário. Quando uma escola participa de um projeto lixo zero, até as folhas que caem da árvore são aproveitadas. Elas vão para a composteira e depois viram adubo para a horta que tem aqui na escola e para os vasos também. Os próprios alunos da escola ensacam o material orgânico da composteira para que seja usado na escola e até pela comunidade. Nós fizemos um trabalho de 9 meses, com muita educação ambiental com as crianças, com as famílias, com a equipe escolar. Processo lento, demorado, porque infelizmente a gente mudar o pensamento das pessoas, comportamentos, né, demora um tempo, mas foi bem aceito pela diretora Márcia Calçada aqui da escola e ela abraçou a causa. Conseguimos fazer um ótimo trabalho com a equipe, com as crianças, eu acho que foi muito produtivo. Eu queria te perguntar, e faz bem para você cuidar de tudo isso de pertinho assim? Faz muito bem, faz bem porque você está trabalhando com gente, você está trabalhando com gente miúda, né? Com gente que está crescendo, que está se formando, então poder colaborar com a formação dessas crianças e com a formação em serviço, porque eu me formo o tempo todo também, né? Com os professores, com a nossa equipe de funcionários, com os nossos parceiros. Isso é muito gratificante, né? A gente tá viva. Sim. E a gente vai vivendo, vai convivendo e vai convencendo, que é vencer junto. Então esse projeto, ele só ganhou essa amplitude porque a gente vence todos os dias a gente vence juntos, uns com os outros. Esse desafio do nosso meio ambiente, né? É bem desafiador, mas foi muito, muito bom a gente conhecer de perto um pouco dessa história. Quero te agradecer por ter aberto as portas da escola para que o Faz Bem pudesse mostrar um pouco para quem está em casa de como é essa conscientização e a gente também pode fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Obrigada eu. E até a próxima. E no próximo bloco você vai aprender a como colocar muito mais saúde no seu prato. A gente volta já, é só um minutinho. Um dos lugares mais queridos por várias gerações de santistas, o orquidário continua tendo o seu próprio charme, mesmo depois de quase 80 anos. Com uma grande variedade de plantas, árvores e animais, distribuídos em mais de 22 mil metros quadrados, o orquidário é uma pausa de tranquilidade bem no meio da cidade. Viveiros com aves, répteis e outros animais fazem companhia para as famosas cutias, uma das poucas espécies com direito a circular livremente pelo parque, assim como os pavões. Curtir a cidade faz bem, e curtir o Orquidário de Santos faz mais bem ainda. As dicas dessa semana do Orelha e Capa Dura vão do clássico da ficção científica a uma nova revelação da literatura latino-americana. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, é a famosa história da invasão de marcianos ao planeta Terra. Escrito em 1898, ficou muito mais famoso exatamente 40 anos depois, quando Orson Welles encenou a obra numa transmissão de rádio e convenceu muita gente de que a Terra estava mesmo sendo invadida.
um dos maiores clássicos da ficção científica e que merece uma leitura atenta. A outra dica é o primeiro livro da escritora boliviana Giovana Rivero, publicada no Brasil. Terra Fresca da Sua Tumba apresenta contos sinistros, profundos e muito bem escritos que têm a morte como tema. Em muitos momentos, juntando o terror e o fantástico, Giovana Rivero nos leva a muitas reflexões sobre a vida. Escolha um dos dois e tenha muitos momentos de prazer. Afinal, ler um bom livro faz bem. Com a correria de todos os dias, muitas pessoas estão trocando a comida caseira por alimentos processados vendidos em supermercados. Há alguns anos que o arroz com feijão vem perdendo espaço no prato dos brasileiros. O consumo de verduras, legumes e frutas caiu. O de refrescos, refrigerantes e doces subiu. Mas quais são os alimentos que devemos priorizar na hora de fazer o prato? Priorizar os alimentos minimamente processados, os alimentos in natura, em detrimento daqueles alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados, eles vão ser aqueles encontrados no supermercado, que quando você lê a lista de ingredientes, eles vão conter um monte de aditivos, espessantes, realçadores de sabor, todos esses ingredientes que consumidos em excesso e a longo prazo não são interessantes para a nossa saúde. Então, por isso vai a importância de vocês lerem bem os rótulos e quando identificarem ingredientes que vocês não estão acostumados ou nunca viram falar, desconfie que provavelmente esse é um alimento que não vai ser legal para a sua saúde. Além disso, esses alimentos eles têm ali uma composição nutricional que não é interessante, porque eles têm muita gordura, muito açúcar e uma porção muito pequena dos alimentos. Então é muito fácil a gente extrapolar as calorias do nosso dia, exceder nossa meta calórica do dia, consumindo pequenas porções desses alimentos. A segunda dica é justamente aumentar o consumo das frutas, das verduras e dos legumes, que são os alimentos in natura e minimamente processados. E a melhor forma de você fazer isso, aumentar esse consumo, é se expor mais a esses alimentos. Então, quando você tem ali uma fruta na sua casa, é muito mais fácil de você consumir ela do que se você não tem. Então, para a gente facilitar que os nossos novos hábitos sejam implementados, a gente precisa se expor a eles. Então, compre esses alimentos, facilite o preparo deles e separe ali um momento do seu dia para você poder lavar, higienizar, já deixar esses alimentos pré-prontos, porque isso vai facilitar o consumo deles no dia a dia. E além disso, se você não tem o hábito, nunca consumiu esses alimentos, teste consumir eles junto com alimentos que você já está habituado. Então você vai fazer um omelete, você pode enriquecer esse omelete com uma verdura. Você vai fazer uma vitamina, você pode enriquecer essa vitamina com alguma fruta. E esses alimentos, eles são super importantes de serem consumidos no nosso dia a dia, justamente porque eles têm muitas funções importantes para a nossa saúde, Então pensando ali no aporte de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, a variedade desses alimentos, elas acabam compondo ali nutrientes interessantes para a nossa saúde, prevenindo o risco de desenvolvimento de doenças, enfim. Para alguns profissionais, os alimentos também podem servir para afastar de nós muitas doenças como diabetes, pressão alta e ainda eliminar aqueles quilinhos a mais. Se a gente tem hábitos de vida saudáveis, a gente realmente, se cuidando melhor, pode inclusive promover mais a saúde, ou seja, viver melhor, e também prevenir determinadas doenças. Por isso, de fato, eu diria que o alimento até muito mais com o remédio, porque comer, todo mundo precisaria comer várias vezes por dia, todos os dias. Tomar remédio, ainda bem, nem todo mundo precisa. Se eu tivesse que dar um recado geral, ok? A gente pode dizer descasca mais e desembala menos, que significa alimentos de verdade, alimentos in natura, menos alimentos industrializados, ok? Por isso escolhe mais vegetais, todas as cores que existem.
com equilíbrio, de uma forma leve, balanceada, com abertura, com curiosidade. Descobre sabores que eventualmente você não conhece e torna o seu prato cada vez mais colorido. E você vai ver no próximo bloco. O contato com a natureza faz muito bem. É rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Uma das mais belas paisagens da região é dominada pela imponência de uma velha senhora de 109 anos. A Ponte Pênsil de São Vicente foi inaugurada em 1914 e nada menos do que 11 navios trouxeram todo o material para a construção diretamente da Alemanha. Feita para conduzir 2 emissários de esgoto na Revolução Sanitária causada por Saturnino de Brito, a ponte se transformou num dos mais belos cartões postais de São Vicente e da região. E olha que a competição com a própria Bahia onde está instalada não é fácil. Além da Praia do Gonzaguinha, dos moles e calçadões, ainda temos o Marco Padrão, oferecido pela comunidade portuguesa da época. Foi construído em 1932 para comemorar os 400 anos de São Vicente. Também virou símbolo e cartão postal obrigatório. Por tudo isso, um passeio por essa linda Bahia sempre vale a pena. Afinal, curtir a cidade faz bem. Chegou a hora daquelas dicas especiais de como cuidar bem do seu pet. Afinal, ter um animal faz bem. Vamos falar agora um pouquinho de gato, né? Hoje a gente está tendo muita gente com gatinho em casa, né? E o que a gente vê muito na clínica são animais com problema renal, né? Vocês já devem ter escutado isso. Então, o que hoje a gente opta e preconiza fazer para esses gatos? A gente precisa dar muita água, a gente precisa hidratar esses animais, né? Então, o que aconteceu? A gente tirou esse animal da rua, que é um animal que caça, né? Ele tira esse alimento, essa umidade da caça dele, ele caça um rato, ele caça uma pombinha, enfim. E a gente trouxe para dentro de casa. E aí a gente começou a dar ração. A ração, ela tem pouquíssima água, né? Ela tem 8, 10% só de umidade ali. E aí com isso a gente começou a ver muitos problemas renais, em gatos até muito jovens, né? E aí quando esse animal dá sintoma pra gente, que vocês como proprietário percebem, a gente já perdeu muito desse rim, né? Então quase 75% desse rim morreu, ele foi embora. E aí a gente tem 20, 25% só para trabalhar, para tratar. E aí fica um pouquinho complicado. Então, para a gente tentar evitar ao máximo que esse animal entre em insuficiência renal, a gente tentar brecar o máximo disso, a gente precisa hidratar esses animais. Então, como que a gente faz, né? Muitos potes de água pela casa, potes grandes, os gatos gostam de potes grandes, eles não gostam de encostar os bigodes na lateral dos potinhos. Então coloquem bastante pote pela casa, fonte de água também é interessante. E o que a gente tem no mercado hoje que é de fácil acesso e não é caro, que são os sachês. A gente já escutou por aí pessoas falando que sachê tem muito sal e que o sachê vai matar o seu gato. Gente, é mentira, tá? Isso não é verdade. Existe uma quantidade de sal no sachê que ela é balanceada para aquele animal. Então não tenham medo de dar sachê, tá? Inclusive eu falo para os meus pacientes, para os meus clientes, abram o sachê, coloquem mais água dentro, né? Misturem aquilo ali. Aquilo vai ficar uma água saborizada e aí você coloca e eles adoram. Então tem gatinho que realmente não come a carninha, que só lambe e tá tudo bem, porque aquela água que é interessante pra gente. Quanto mais eles beberem água, melhor para a função renal deles. Então deem sachê. Lógico, tem sempre aquele animal que não gosta. A gente até fica meio triste porque eles falam, poxa, você precisava comer um sachê. Mas a gente sabe que não. Mas deem sachê, ofereça. A gente tem uma infinidade no mercado hoje, várias marcas, vários sabores, então vão ali, vão olhando direitinho, ó, esse ele gosta, esse não gosta, mas deem sachê para os seus pets, tá bom? Para os seus gatos principalmente, para a gente evitar esse problema renal, para a gente retardar. Quanto melhor, quanto mais sachê, a gente retarda esse envelhecimento renal e a gente consegue dar uma qualidade de vida para eles.
Ter contato com a natureza sempre faz muito bem. Uma iniciativa da Prefeitura de Santos faz disso um grande prazer, mas é preciso de paciência e tempo, como a nossa equipe descobriu muito bem. A paisagem é a ideal para atrair várias espécies de pássaros, tanto que mais de 100 já foram vistas por aqui. E foi justamente isso que motivou a Prefeitura de Santos a criar aqui no Jardim Botânico da cidade o Observatório de Pássaros. Um lugar com vários níveis de altura para que qualquer pessoa possa observar os pássaros sem interferir no curso natural da vida. O objetivo de que os observadores de aves, né, pudessem ter uma visão melhor das aves, porque aqui nesse andar de cima, como a gente pode ver, né, fica na altura da copa das árvores. Então dá para ver bem, né, várias espécies de aves. O problema, como nós mesmos descobrimos, é que nem sempre a natureza tem os mesmos desejos que os homens. Um sabiá laranjeira ali, uma rolinha lá, uma garça cheia de graça, a suspeita de um pica-pau e até um sagui equilibrista e só. Depois de muitas horas, foram só esses avistamentos que nossa lente conseguiu captar. Mas é bom destacar que isso não deve desanimar você. Afinal, observar pássaros é ótimo para exercitar a paciência e fazer uma higiene mental nessa nossa vida tão corrida. O Observatório de Pássaros funciona dentro do Jardim Botânico de Santos, na zona noroeste da cidade, e fica aberto das 10 da manhã às 5 da tarde. Quem sabe você não tem mais sorte do que nós. Para mim, isso aqui faz muito bem, tá assim, no meio da natureza. E para você, o que te faz bem? Bom, chegamos ao final de mais um programa. Nos siga nas redes sociais e dê as suas sugestões. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. O que me faz bem é saúde, em primeiro lugar, né? Gosto de ver meus filhos em casa e passear. E vim aqui para o Horto também, né? Nada melhor que vir para o Horto aqui. Viajar muito, conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, né? A dança me faz bem para a mente, para o coração. Eu saio daqui das aulas renovada. O que me faz bem é estar aqui num lugar maravilhoso, curtindo a natureza. Carnaval, amo.